Bem-vindas, queridas artistas! Hoje é um dia muito especial aqui no nosso canal, pois estamos dando início a uma jornada de criatividade e inspiração. Eu sou a Gessiane e estarei te guiando nessa jornada. Estou muito feliz por compartilhar a primeira aula de uma coleção incrível e exclusiva. Mas antes de mergulharmos nesse mar de cores e texturas, quero compartilhar uma estratégia incrível de divulgação para ajudar vocês a brilharem ainda mais. Imagine poder compartilhar não apenas a beleza de suas pinturas, mas também sua própria história como artista. Aposto que muitas pessoas adorariam ter um pano de copa pintado por você, cheio de personalidade e afeto. Foque na pré-divulgação. Utilize suas redes sociais para criar um suspense e gerar aquela expectativa em torno da sua nova coleção. Poste o início da pintura, os bastidores de produção e até mesmo depoimentos de clientes ansiosos. Isso vai despertar o interesse do seu público-alvo e prepará-lo para esse lançamento incrível. E para começar com o pé direito, a inspiração para a pintura da primeira aula veio de um tecido maravilhoso, cheio de detalhes encantadores e cores vibrantes, que em breve se transformará em realidade com a nossa aula. E o melhor de tudo é que vocês podem encontrar o tecido desse barrado que inspirou nossa pintura de hoje na loja Center Planos Guarapari. Um verdadeiro paraíso para quem ama tecidos e criações únicas. E tem mais! Com o cupom de desconto especial, vocês poderão adquirir esse material com uma vantagem imperdível. É só olhar aqui o cupom que está na descrição do vídeo. Então, para baixar o material e começar a pintar conosco, é só clicar no link que está também aqui na descrição do vídeo. Não percam essa oportunidade de dar vida às suas criações e encantar o mundo com sua arte. Estão prontos para mergulhar nessa jornada de cores e emoções? Então vamos lá, pincéis em mãos e corações abertos para toda a magia que está por vir. Nós vamos dar início a essa nova aula pintando primeiro os ovos que estão por dentro aqui da nossa tigela. Eu vou fazer um com tonalidade diferente, um em que nós vamos começar, que é esse daqui. Ele vai ter um tonzinho mais rosado, não tão rosado, mas vai ter um tonzinho mais rosado. E para trazer esse aspecto um pouquinho mais rosadinho, eu vou utilizar o rostinho de boneca. Eu vou começar preenchendo. Esse tonzinho mais rosado também vai ajudar a combinar aqui com o nosso tecidinho, que faz parte dessa coleção. Venho preenchendo até onde eu consigo com o pincelzinho pituar, que vai facilitar nesse processo. Agora é necessário fazer uma sombra para realçar esses volumes. Eu vou usar aqui levemente o tijolo para poder sombrear. O aspecto rosadinho que eu queria trazer para ele foi esse aspecto aqui da parte de cima mesmo. Mas o ovo em si, ele não é rosado. Ele é aquele tonzinho de laranja tão assim clarinho que se a gente observar de uma forma diferente, a gente consegue até enxergar um pouquinho mais rosadinho. Tem aqueles que são puxados mais pro laranja, mais alaranjado, mas tem uns que ainda tem um aspectozinho um pouquinho alaranjado junto ali com um pouquinho do rosa. Então, eu venho ó, com o tijolo aqui sombreando. Cuidadosamente. Vou usar um pincelzinho menor também para trazer um pouquinho, mas em alguns pontos laterais. Demarcar melhor o cantinho. Ó, peguei um pincelzinho fininho, que é muito importante de termos pra gente conseguir definir alguns pontos melhores, ó. Venho com tijolo e com um pouquinho do rostinho de boneca para ajudar a não ficar tão forte, porque esse daqui eu quero ele um pouquinho mais clarinho mesmo. Então, essa mistura das duas tonalidades, bem esfumadinhas, vai trazer uma suavidade a mais para esse ovinho mais claro. Aqui por cima eu entro para poder trazer aquele aspecto mais arredondado dele também. Deixar mais redondinho.
e não ficar aquele ovinho muito reto. Então, a gente consegue trazer um efeito mais redondo, trazer muito mais volume aplicando as cores nos pontos certos. É muito importante entender sobre a sombra e luz, a aplicação, estudar através de fotos de referência, porque aí sim vocês vão conseguir ter mais domínio para pintar sozinhas, para poder fazer qualquer tipo de pintura sozinha só de olhar para uma foto. Vocês vão entender o real motivo daquela tonalidade, daquele ponto ali estar mais escuro naquela pintura, como que faz com que os volumes se sobressaiam, se ressaltam. Então, é muito importante entender sobre essa técnica de sombra e de luz para aplicar da melhor forma possível nas pinturas. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou trazer uma luz. Ó, peguei um pouquinho do branco, venho aqui em cima e esfumo para trazer um pouquinho mais de luz, ó. Vou passar para o próximo ovinho agora. A gente pode até fazer também seguindo essa tonalidade, mas ao invés de usar o rostinho de boneca, eu vou usar o salmão bebê, que ele já tem esse aspecto um pouquinho mais alaranjado mesmo. Ó, venho com o salmão bebê. Pode preencher o máximo que conseguir aqui pra gente trabalhar com mais suavidade da sombra. Vou utilizar aqui para fazer a sombra. Antes de entrar com o tijolo, vou entrar com um pouquinho do salmão mesmo. Coloquei um pouquinho do salmão, vou trazer aqui para cima também. Agora sim, a gente pode entrar com um pouquinho do tijolo, ó, para trazer aquele ponto mais profundo. Isso faz com que os volumes se sobressaiam mais. Esse daqui vai ficar mais destacado aqui na frente. Limpei o meu pincel. Vou trabalhar com um pouco do branco, ó. Para ele se sobressair aqui na frente, eu venho contornando aqui com branco. Contorno e esfumo bem. Não é só fazer aquele contorno marcado, não. Precisa contornar e esfumar bem para não ficar marcado. Para esse outro ovinho, eu vou utilizar o palha. Então, venho preenchendo a maior parte, cuidadosamente, para não sair aqui para fora do risco. Faço um preenchimento bem grande aqui com palha. Pincelzinho pituar, movimento circular, não, dependendo do tecido que você utilizar. Se for um tecido igual a esse daqui, não precisa forçar muito o pincel contra o tecido, porque senão essa trama aqui, ela vai ficando um pouquinho mais arrebitada. Isso dificulta até mesmo no processo de esfumado das próximas cores. Agora, depois de feito esse processo, eu vou utilizar aqui o sépia para poder sombrear. Então, vou pegar levemente o sépia, pego até com um pouquinho ainda do palha, para fazer a sombra. Vou trabalhar com a sombra aqui no cantinho. Deposito um pouquinho e volto, ó, esfumando bem. Pra ficar bem suave. Vou fazer um contorno aqui, junto com o palha ainda, para poder demarcar esse formatinho do ovo. Sempre mesclando os dois tons juntos, porque é para ficar bem suave. Se tiver o caque, pode até utilizar o próprio caque para poder fazer essa primeira sombra mais clarinha.
novamente junto com palha. Pra deixar ele bem arredondadinho. Esfuma um pouquinho aqui por cima também. E sempre vem mesclando os dois juntos pra conseguir um resultado bem melhor aqui da cor. Porque senão vai ficar um ponto muito escuro e não é a intenção deixar com que ele fique muito escuro. É trazer uma suavização para essa tonalidade um pouquinho mais escura para esse ovo. Agora eu vou lavar meu pincel. Também vou entrar com um pouquinho do branco para poder iluminar. Depois a gente vai voltar ainda para retocar alguns detalhes. Faço esse primeiro iluminado. Vou utilizar novamente essa corzinha mais clara, mais amareladinha. Então, eu venho com palha novamente, ó. A diferença é que ele vai ficar muito mais clarinho do que esse que está mais sombreado. Peguei um pouquinho já do sépia aqui junto com palha para poder sombrear. E já é o suficiente para a gente trabalhar nos próximos passos agora. Que eu vou pegar o branco, já para fazer esse ponto mais iluminado aqui na frente. Pode até utilizar um outro pincelzinho para trabalhar nos contornos e trazer um resultado muito melhor aqui no acabamento. Sempre se atentando a esses contornos que são muito importantes. Traz um acabamento muito mais bonito para a pintura. E isso vai auxiliando na valorização do trabalho de vocês. Vou retornar com um pouquinho do sépia, levemente, para poder demarcar mais ainda a profundidade aqui de todos os ovinhos, ó. Cantinho do pincel, e esfumo bem. Isso vai fazer com que todos os que estão na frente se sobressaiam muito mais. Peguei um pouquinho mais. Cantinho do pincel, ó. E vem trazendo essa profundidade. E olha como que vai ressaltando o volume desses ovinhos aqui. Olha como que o volume da pintura se sobressaiu após essa aplicação aqui da finalização da sombra. Uma sombra um pouquinho mais escura. Para dar um toque especial, um toquezinho a mais, o ovo, ele costuma ter algumas manchinhas. Então, vou tirar um pouquinho aqui, ó, misturar um pouquinho do palha com um pouquinho do sépia para ficar bem clarinho. A gente pode até dar umas batidinhas aqui para ficar com umas manchinhas, ó. Mas é bem clarinho mesmo. Da mesma forma desses outros aqui, a gente pode utilizar um pouquinho do salmão para dar umas batidinhas, ficar bem leve. Misturadinho aqui com um pouquinho do tijolo também, ó. E esperar secar pra gente voltar e trazer aquele iluminado bem mais forte. Agora, nós vamos fazer essa vasilha, vai ser uma vasilha de porcelana, um pouquinho azulada. Para isso, a gente pode fazer todo o preenchimento aqui,
depois é só lembrar que tem uma linha mais grossa aqui e duas finas aqui embaixo e em cima. É só se atentar através do próprio risco mesmo. Vamos começar preenchendo com cinza claro. E para trazer o aspecto azuladinho dela, eu vou utilizar aqui o cinza lunar. Aqui, ó, como nós vamos trabalhar com o cinza, pode até usar o auxílio do diluente para poder suavizar um pouquinho mais essas pinceladas, ó. Pode passar antes, depois pode vir com diluente por cima, também, ó. E continuar a mescla aqui de cores. Vou fazendo o preenchimento. Aqui vai ser um ponto um pouquinho mais iluminado. Então, já pode vir com branco, depois a gente vai fazer o retoque desse iluminado. Também por cima das listras, porque as listras são como se tivesse pintada mesmo na vasilhinha. Então, qualquer coisa que está grudada na vasilhinha, a luz, ela vem por cima. A luz, a sombra, tudo vem por cima dessas listras também. Então, a gente faz uma primeira camada e depois só reforça com esses efeitos por cima, de sombra e de luz. Vou chegando um pouquinho mais aqui no cantinho, com o cinza claro, pra gente começar a trabalhar com a parte de sombreado. Ó, venho com diluente para suavizar. E agora, nós vamos trabalhar com o sombreado, utilizando aqui um pouquinho do cinza lunar. Vou esfumar um pouco do cinza lunar aqui por baixo da bordinha. Vou pegar um outro pincelzinho um pouquinho menor, pincelzinho pituá menor, para auxiliar nesse processo. Por baixo da bordinha, ó, vem com cinza lunar esfumando, porque assim a gente vai criar um volume na bordinha. Quando pintar a bordinha, por ter uma sombra aqui por baixo, a bordinha vai ficar mais elevada. Demarquei a minha borda. Agora, eu também vou sombrear aqui por baixo, nas laterais, mantendo ainda esse cinza lunar. Peguei um pincelzinho pituá um pouquinho maior, agora para esfumar um pouquinho mais. Esse lado aqui é mais sombreado mesmo, então eu venho, ó, descendo um pouquinho mais aqui nessa lateral. Agora que eu fiz esse processo, eu vou trabalhar nos cantinhos, nos contornos dos cantinhos, mantendo aqui o cinza lunar. Vou reforçar aqui essa lateral, então venho aqui na lateral, no cantinho, e demarco bem esse contorno. E isso também vai fazer com que aquele volume arredondado que vem aqui para trás se sobressaia mais. Então, o sombra e luz são pontos indispensáveis na pintura em tecido, importantes de saber, de conhecer, porque é através deles que todo o resultado da pintura é transformado. Volumes, efeitos, tudo isso é realizado através das técnicas de sombra e luz, porque senão vai ficar uma pintura reta, sem vida, sem destaque. Então, a importância de saber vai muito além só de questão de beleza, de realismo, não. Até mesmo nas pinturas mais simples, mas se souber aplicar da melhor forma possível a sombra e a luz, vocês vão ter um resultado totalmente diferente. Aqui embaixo, como é um ponto mais sombreado mesmo, em que ele tem aquela proximidade com o chão, eu também vou deixar um pouquinho mais acinzentado aqui com o cinza lunar. Deixar um pouquinho mais escuro com o cinza lunar. Levemente vou trazendo aqui junto com o cinza claro. Ó, cuidadosamente eu venho trazendo um pouquinho aqui para a lateral, para esse contorno, mesclando com cinza claro.
E aqui por baixo também, posso dar sequência com esse cinza lunar. Peguei aqui o meu cinza lunar, vou, sem encostar no contorno, trazer um pouquinho de esfumado aqui na frente, ó. Esse esfumadinho vai realçar esse efeito mais arredondado. Então, pode vir aqui, esfumar. Esfumar bem. Vou retornar, reforçar um pouquinho mais aqui por baixo, que à medida com que a gente passa, ele vai ficando clarinho. É importante voltar e reforçar um pouquinho mais para se sobressair ainda mais o volume. Com esses detalhes já prontos, a gente pode utilizar com leveza um pouquinho do preto, pode até mesclar um pouquinho do preto com o próprio cinza lunar, pra gente reforçar as sombras aqui por baixo, ó. Intensificar um pouquinho mais essas sombras aqui por baixo, mas é bem mais leve. Pode fazer e dar uma esfumadinha. Deixa eu até pegar um pincelzinho maior, mantendo o pincelzinho macio ainda, mas eu pego um pincelzinho maior que vai, ó, facilitar o processo. Por isso a importância de ter pincéis de tamanho diferente, a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível e ter os melhores resultados, principalmente aqui, ó, em contorno, em pontos importantes da nossa pintura. Vou reforçar tanto aqui por baixo, que é um ponto mais sombreado mesmo. Peguei um pouquinho do preto, pode voltar, ó, esfumando por cima o cinza lunar, para o preto não ser o destaque, mas sim um tom de cinza um pouquinho mais escuro. E até mesmo aqui nesse cantinho, ó. Pra bordinha, eu já fiz aquele processo de preenchimento com cinza claro e com diluente. Agora, nós vamos trabalhar nas sombras. Aqui por cima, como vai ser uma bordinha um pouquinho mais arredondada também, tem o volume dela, eu vou trabalhar com cinza lunar aqui na parte de cima, primeiro fazendo todo o contorno dessa bordinha, esfumando, sem deixar sobrecarga de tinta, pode deixar uma bordinha mais reta, porém é bem esfumadinho, porque senão a gente deixa aquela sobrecarga de tinta, fica aquele processo emborrachado. Então, fez aqui o contorninho, volta e esfuma. Ó, fez o contorno, volta e esfuma. Depois desse processo pronto, eu vou pegar um pouquinho para trazer no meio também, ó. Em alguns pontos eu venho no meio, sem encostar muito na borda, e esfumo levemente, para trazer esse efeito mais arredondado. Até mesmo, ó, as laterais, a gente pode fazer esse contorno com um pincelzinho menor, para dar aquele aspecto de arredondadinho mesmo, como se a bordinha fosse realmente arredondada, ó. Também pode reforçar com um pouquinho do preto, levemente misturado aqui com o cinza lunar. Então, pode fazer esse reforço da bordinha com preto. Não precisa fazer todo o contorno, ó. Eu tô vindo em alguns pontos específicos e estou reforçando um pouquinho mais a bordinha com essa misturinha aqui do cinza lunar com preto. E agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco também. O branco, ele vai entrar para reforçar aqui essa parte de baixo, o que vai trazer um destaque a mais para essa bordinha arredondada e realçar esse volume.
Agora nós vamos fazer as listras. E como que nós vamos preparar essas listras aqui por cima? Ela é uma tonalidade de azul, mas não é um azul tão forte. Então, para isso, eu vou utilizar uma misturinha aqui do azul marinho com um pouquinho do cinza lunar. Então, vou pegar uma pinceladinha aqui no pratinho do azul marinho e vou pegar uma pinceladinha do cinza lunar, para fazer uma tonalidade um pouquinho mais clara dessa lista. Pode até clarear, ao invés de clarear com branco, pode vir clareando com o próprio cinza lunar. E agora, que eu cheguei numa tonalidade um pouquinho mais clara, eu vou fazer as listras. Se você não estiver enxergando a sua lista, aqui pra mim tá dando pra ver bem. É só você pegar uma reguinha e vir aqui por cima marcando. Vim marcar aqui com uma reguinha pra fazer a lista bem certinho. Olha como que fica mais suave, não fica aquela tonalidade tão escura. E o importante é fazer o preenchimento bem certinho. Deixa eu até dar uma dica pra vocês, que às vezes vai até facilitar mais esse processo. Pegar uma fita crepe. Ó, deixa eu pegar uma fita crepe. Vou colocar aqui por baixo, bem em cima aqui de onde está a minha listra. A lista de baixo e a lista de cima. Vou posicionar bem certinho aqui, ó, porque assim eu consigo demarcar melhor sem ter uma preocupação de fazer aqui, ó, bem retinho. Então, aqui com o auxílio da fita, vocês vão perceber que vai facilitar muito esse processo. Sempre vindo da fita para a pintura, para não acontecer de borrar também, ó. Traz de dentro aqui da fita para a pintura. Isso vai evitar de passar tinta aqui por baixo. E aqui é só fazer o preenchimento mesmo, dessa primeira linha. Aqui eu resolvi fazer duas listras mais grossas. E agora eu vou pegar aqui no meio, pincelzinho tinta e o lado do pincel só. Ou a gente pode posicionar uma fita mais fina aqui, ou pode vir com o próprio pincelzinho, ó. Pouquinha tinta e um lado só, e vem esfumando até chegar lá no final. Fazer uma linhazinha mais fininha aqui entre essas duas listras mais grossas. Ó, pouquinha tinta, coloquei e venho traçando essa linhazinha mais fininha até chegar lá no final. Para fazer esses brilhos, os brilhos que vão dar todo o destaque no efeito da porcelana, é preciso que esteja tudo seco, para não manchar, para não sumir nenhum detalhe aqui importante. Então, espere secar bem. Quando você tiver certeza que tá tudo sequinho, você dá continuidade no próximo passo. Depois de bem seco, peguei o meu pincel pituá. Qual que é o segredo agora? Eu não vou secar meu pincel pituá totalmente, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho úmido. Vou pegar um pouquinho da tinta branca. Vou até dar uma batidinha aqui na minha mão, ó. Pra ficar só essa sujeirinha mais suave mesmo aqui no meu pincel. E, ó, vou esfumar aqui por cima. Por isso a importância de estar bem seco. Porque se eu fizer esse processo aqui com a tinta bem molhada ainda, vai virar aquela bagunça. Então, precisa estar bem seco para poder fazer esse processo. A gente vai esfumar, para ficar um esfumado bem suave, ó. Agora, aqui eu fiz esse processo um pouquinho mais claro. Vou trazer um pouquinho aqui para a parte de cima, ó. Primeiro, mais esfumadinho, mas olha como que fica muito mais suave quando a gente trabalha com o pincelzinho mais úmido, com a tinta mais diluída aqui no pincel. Não fica aquela pintura com aspecto fosco, ela vai trazendo um brilho bem bonito mesmo. Agora, com esse processo aqui já feito, a gente pode trabalhar com alguns reflexos a mais. Umedeci meu pincel também. Vou pegar aqui a tinta branca, pincelzinho mais úmido, e eu vou trazer alguns reflexos, ó. Vou trazer um reflexo aqui na lateral. Reflexos mais suaves mesmo, ó. E olha como que o pincel desliza e não fica aquelas pinceladas falhadas quando a gente trabalha com um pincelzinho mais úmido.
Até mesmo aqui, a gente pode trabalhar também, ó. Viu que ficou um pouquinho falhado? Umedece mais o pincel e, ó, retorna. Olha como que puxa muito mais suave. A pincelada fica muito mais suave. E aqui eu venho colocando vários reflexos. Quanto mais reflexo a gente colocar, mais efeito a gente vai trazendo para essa tigelinha. Com esse processo já definido aqui, esses reflexos já feitos, a gente pode trabalhar agora com os pontos de brilho. São pontos de brilho mais marcados, não são aqueles pontos de brilho em que vocês vão fazer pinceladas assim e deixar, não. O ponto de brilho, ele vem bem mais preenchido, ó. A gente realmente preenche todo o ponto de brilho. Vou puxar 2 aqui na lateral. É importante que esse ponto de brilho esteja bem branco mesmo. Bem preenchido, bem branco, que é isso que faz a diferença. Porque se deixar naquele efeito mais falhado, o resultado não vai ficar legal. Ó, coloquei aqui na lateral, pode vir aqui por cima também. E colocar alguns pontos de brilho, sem dar pinceladas, ó. Vou colocar um maior aqui, mas deixando o menos falhado possível. Quanto mais preenchido tiver, melhor vai ser o resultado. Vou colocar outro aqui. Pode vir colocando uns pontinhos também, ó, menores. Como se fossem alguns brilhos bem menorzinhos que estão aparecendo. Enquanto aqui vai secando para retocar. Aqui em cima, ó, nos olhos a gente pode retornar iluminando, reforçando o iluminado com branco para trazer muito mais volume, muito mais destaque. Ó, vem esfumando bem, porque o ovo em si, ele tem um efeito mais fosco mesmo, então a gente vem esfumando e pode retocar também alguns contornos. Se necessário, pode voltar e retocar alguns contornos também. Esfumei bem. E agora é só retocar os contornos para que fiquem bem certinhos, ó. Às vezes acaba na primeira camada não ficando tão marcadinho, certinho. As cores vão se misturando e acaba sumindo um pouquinho do contorno, então depois é só voltar e fazer esse retoque para dar um acabamento melhor. Para fazer o acabamento com stencil, eu posicionei aqui uma fita por baixo, que eu quero deixar bem retinho. Vou fazer uma faixa bem clarinha aqui por trás. Vou utilizar esse stencil aqui para esses projetos. O acabamento eu escolhi fazer somente utilizando o stencil no fundo, de uma forma bem prática mesmo, porque são projetos práticos, uma coleção bem prática, mas com uma beleza muito bonita. Aqui eu vou misturar um pouquinho no pratinho, tem o meu pratinho aqui do lado. Vou misturar um pouquinho do coral, vou pegar um pouquinho do coral, e pode até utilizar o rostinho de boneca para trabalhar de uma forma bem mais clarinha, que vai compor muito bem esse trabalho de acordo com as cores que eu vou colocar no meu barradinho, que faz parte, essa composição é de um barrado específico. Então, peguei aqui, ó, tirei todo o excesso da minha tinta aqui no paninho, peguei essa misturinha mais clarinha aqui, ó, uma misturinha bem mais clarinha do rostinho de boneca com o coral. E agora eu venho aqui no meu stencil, posiciono ele certinho para que fique na mesma posição de um lado para o outro. E venho, ó, só com a sujeirinha do pincel, bem suave. Trabalhando em todo esse ponto aqui do meu stencil, em todos os vazados aqui do meu stencil. Cuidadosamente para não passar por cima dos desenhos. Bem devagarzinho, com cuidado, sem forçar muito o pincel, porque a intenção não é deixar aquele fundo muito manchado, muito escuro, mas sim trazer toda a suavidade aqui para o projeto, para combinar com todo o projeto, com o barradinho, então para que tudo se case muito bem. Olha que delicadeza que fica aqui atrás. E o processo eu vou repetir do mesmo ladinho.
Do outro lado eu venho e repito esse mesmo processo. Uma dica aqui para vocês também, depois de ter feito aqui todo o processo, pode vir aqui, ó, na parte de baixo, bem próximo da fita, e esfumar essa sujeirinha, porque na hora que a gente tirar, ela vai ficar muito mais marcadinha aqui na parte de baixo, vai ficar bem mais retinha aqui na parte de baixo. Então, tanto aqui em cima quanto na parte de baixo, a gente pode pegar e esfumar bem, porque a gente tira um pouquinho dessas partes brancas vazadas, aqui das extremidades da fita, e vai ficar um efeito muito mais retinho. Dá aquela impressão de que a gente realmente fez um fundo separado. Conte aqui o que achou do resultado final e não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aula.